Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Inclusivo Podcast. Aqui a gente conversa sobre inclusão, diversidade, tecnologia e histórias inspiradoras. O papo está incrível, nós vamos conhecer uma inovação que está transformando a vida de pessoas com deficiência visual no mundo todo. É o Orkam AI, um dispositivo inteligente que lê textos, reconhece rosto e ajuda pessoas a enxergarem o mundo de outra forma. Para falar sobre isso, a gente recebe Doron Sádica, empresário e CEO da empresa brasileira Mais Autonomia, focada em trazer soluções de tecnologia assistiva, como o dispositivo Orkam AI para deficientes visuais. Doron vai contar tudo sobre essa tecnologia e o impacto real que ela tem na vida das pessoas. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Inclusivo, é uma alegria ter você aqui. Para começar, conta pra gente um pouquinho sobre o Orkam, como surgiu essa ideia? Rafa, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Papo Inclusivo é um nome espetacular, eu acho que ele resume o que a gente quer falar. Nós queremos falar sobre inclusão de fato. Eu chamo aqui que nós temos dois tipos de inclusão. Inclusão quando se fala em rede social, se fala muito em inclusão, se fala muito de uma forma teórica, mas estamos falando aqui de inclusão real, de fato. E a inclusão ela é feita com ações. No nosso caso, a nossa empresa é focada em tecnologia assistiva. E a gente viu a necessidade de trazer tecnologias disruptivas para poder transformar vidas. Tá? Tem tecnologias que melhoram vidas, tem que transformam vidas. E quando a gente viu o Orkam transformando vidas em outros países, como Inglaterra, como França, Itália, Estados Unidos, eu posso citar aqui Japão, China, países árabes, inclusive. A descoberta israelense, né? A descoberta israelense foi desenvolvido todo ele em Israel, especificamente na Universidade de Jerusalém, onde que essa tecnologia foi criada por um professor chamado Amnon Shashua. Amnon Shashua, ele já se tornou famoso em Israel muito antes de criar a Orkam. A Orkam foi o segundo desenvolvimento dele. O primeiro desenvolvimento dele começou há mais de 20 anos atrás, quando ele quis criar o carro autônomo. Um carro que enxergasse sem a presença do motorista. Estou falando há muitos anos atrás. Em 2010, ele apresentou esse carro para o mundo, chamado Mobileye. Mobile, que vem de algo que se movimenta, Eye, que é visão. O carro não enxerga. Quem enxerga é o motorista. Sim. Então, o carro é apenas um condutor desse motorista. Então, dentro da linguagem inclusiva, dentro da linguagem da pessoa com deficiência visual, o carro se torna o condutor desta pessoa, né? Desse carro. Então, na verdade, o carro é cego. Sim. E você tem o ser humano que conduz ele. Sim, Elon Musk está fazendo isso agora, né, nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Okay. Quem criou toda a tecnologia é Amnon Shashua, que Israel. Hoje ele criou em Israel. Mas os israelenses são maravilhosos para criar essas coisas, né? Exatamente. Nossa, hoje é considerado Israel Startup Nation. Sim, é o país das startups. É incrível. Que hoje possuem dentro de Israel mais de 20 mil startups funcionando, sobretudo na região de Tel Aviv e Haifa. Ok. Ele cria o carro autônomo, ele lança esse carro autônomo em 2010. Em 2017, a Intel resolve comprar essa tecnologia dele e hoje pertence à Intel. Ele comprou por 15,3 bilhões de dólares essa tecnologia. E transformou ele, inclusive, nas pessoas mais ricas hoje de Israel. Recentemente ele saiu na revista Jerusalem Post, ao lado do Altman e ao lado do Zuckerberg, como as 3 pessoas que disruptiram o mundo, né? Zuckerberg todo mundo já conhece, é do WhatsApp, sim, é do Facebook, são os conhecidos aqui no Brasil. E o Altman, acho que todo mundo já está conhecendo ele hoje, que ele é criador do ChatGPT, de inteligência artificial. E ele cria o carro autônomo.
Quando ele cria o carro autônomo e chama de visão, ele começa a pensar também no ser humano. E no ser humano, aí ele cria uma outra tecnologia chamada Orkan. Orkan, por que esse nome? Or é luz em hebraico e Cam é câmera em inglês. Então é uma somatória de duas línguas formando um nome que é um pequeno dispositivo, tamanho de um dedo, né? Para quem quiser ver aqui na câmera, é o tamanho do meu dedo. Então, ou de um pendrive, para quem tiver em casa, tamanho de um pendrive. E que ele tem uma câmera de inteligência e visão artificial. Então, essa câmera não só filma e fotografa, como ela tem inteligência para entender o que está acontecendo através de gestos. E que é onde entra a inteligência artificial. Aqui atrás da câmera tem um áudio, por isso que ele vai ser usado aqui dessa forma, vestível, e o áudio está na altura do ouvido da pessoa. Ok? E dessa forma, tudo que ela enxerga, ela transmite para o áudio. A gente já vê isso no celular, né? Sim. O celular enxerga e fala o que está vendo. Hoje tem isso, tem inteligência artificial, não é isso? Sim. Ela faz a mesma coisa, só que não no celular aqui. E qual a relação dessa câmera com o seu celular? Absolutamente nenhuma. Por que não precisa do celular para ter essa câmera? Por quê? Porque ela é offline. Ela não trabalha com internet. Ela faz inteligência artificial, visão artificial, sem internet. Em qualquer lugar do planeta. Você veste e você vai ler, que é a função principal dela, reconhecer rostos por nome, sem precisar de internet. Então, se a pessoa está, por exemplo, numa região que não tem internet, ele consegue estudar lá, nessa região. Que é o que a gente faz. A Orkan já está instalada em 1.400 municípios brasileiros, e uma boa parte desses municípios são pequenos municípios com 5.000, 6.000 habitantes, sem internet. E nesse lugar que não tem internet, a pessoa estuda, porque ele consegue ler o livro, porque não tem a conectividade. É a única tecnologia com inteligência artificial que não precisa de internet no planeta. Isso deve ser incrível para as escolas, as crianças, isso vai para faculdades, todas as escolas do país. Hoje está em milhares de escolas, em diversos estados, em diversos municípios. Por causa disso. Porque ele chega da independência. Sim. Então, vamos ir para o lado acadêmico. Recentemente, no ano passado, 5 universidades do mundo resolveram se juntar ao lado de uma pessoa chamada Dr. Felipe Amori, que ele é oftalmologista especializado em visão subnormal, além de fazer parte também da ONU, da OMS. E ele fez esse estudo nas universidades. Uma das universidades convidadas foi a USP, aqui de São Paulo. E diversas pessoas utilizaram o Orkan durante 6 meses. E a conclusão do estudo acadêmico internacional mostrou que o resultado era: o Orkan oferece independência. A independência é essa: independência de você ter uma tecnologia da própria tecnologia, uma independência da conectividade. Estudos recentes de Brasília mostram que mais de 50% do Brasil ou não tem uma conectividade plena ou não tem nenhuma. Então esse estudo foi feito no ano passado pelo Ministério, que usou está publicado. Então, ainda, por que o Brasil não tem tanta conectividade? Não é porque não quer, que o Brasil é grande, é extenso. Sim. E o Brasil é agro, a gente fala, né? Então, tem regiões, por exemplo, que tem seres humanos estudando, trabalhando e vivendo, mas entre uma cidade e outra é muito longe. Então, a transmissão do sinal do celular, ele acaba sendo uma transmissão fraca. Sim. Então, eu mesmo, quando
viajo muito para regiões de agro, a gente também trabalha com a área de agro, a gente fica horas e horas na estrada sem falar com ninguém, porque o celular não funciona, né? Exato. Mas eu consigo ler um livro através do Orkun se eu estiver nesse ônibus funcionando. Agora, que tipo de deficiência visual esse dispositivo atende? Ele pode ser usado pelos cegos, baixa visão, somente? Na verdade, o produto não é um produto oftalmológico. Ou seja, ele não está focado na visão. Ele está focado num auxílio para a pessoa que tem dificuldade de baixa visão, ele é cega, sim, primariamente. Então a pessoa vai tomar um ônibus, ele lê lá. Não. Deixa eu explicar as funções. Ele vai ler para a pessoa especificamente livros e coisas escritas na frente dele. E ler também, por exemplo, uma placa de rua. O ônibus é difícil porque o ônibus está em movimento. Okay. Então é muito difícil capturar. Ele funciona como ele fotografa, escaneia... Celular, ele lê. Sim. Tudo que tiver de texto na frente dele. Okay. Qualquer texto. Tá? Então ele vai pegar. Pegou um texto, qual é o processo? Ele pega o texto, ele fotografa, escaneia e lê. Então não importa onde esteja esse texto, ele pode estar em qualquer lugar. Sim. Esse texto pode estar no celular, esse texto pode estar num cardápio, pode estar numa bula de remédio, pode estar numa placa de rua, pode estar numa placa dentro do shopping center. Uhum. Ele vai capturar esse texto, escanear e ler. Então esse é o processo dele, tá? Então ele tem, como qualquer tecnologia, tem suas limitações. Então ele é... Agora, se o ônibus estiver parado e você fotografar o ônibus, ele vai ler não só para onde o ônibus vai, como ele pode ler na porta do ônibus a rota desse ônibus. Metrô, mesma coisa, a placa do metrô. Mesma coisa. Ele vai ler placas. Então, placas é uma coisa muito importante. Você entra num lugar, no próprio elevador da pessoa, tá lá, sim, a pessoa tem baixa visão, ele vê que tem um anúncio no elevador enquanto ele está subindo, que o síndico colocou, que vai ter detetização, que vai ter interrupção de água, interrupção de energia por causa de uma obra. Aquilo é para todos, não é? Sim. Então, se ele tiver Orkun, ele vai ler aquela placa e vai ler para ele as instruções também, ou se essa pessoa, por exemplo, tiver outras dificuldades de leitura. Quais são as outras? Uhum. Pessoas com dislexia, que às vezes tem uma dificuldade de ler, pessoa com TDAH, pessoa com TEA, pessoa com síndrome de Down. Às vezes a pessoa tem idosa também, ela tem uma questão chamada fadiga de leitura, que dificulta, sim, a leitura e tem que enxergar muito perto. Sim. Às vezes se usa uma lupa, né? Não precisa, porque a câmera tem zoom. Ela captura a distância. Uhum. Ela vai capturar aquele texto e vai transmitir. E também atinge, facilita a vida, quer dizer, facilita a vida de pessoas também que são analfabetas. Sim, analfabetos. Então, de repente, ele é analfabeto, ele está entrando no elevador, não sabe ler aquilo que está escrito, mas ele pode ler. Uhum. Essas funções todas, por exemplo, acontecem aqui onde nós estamos. Nós temos aqui no Centro Cultural de São Paulo. Uhum. Aqui no Centro Cultural de São Paulo, como em qualquer biblioteca de São Paulo, tem Orkun. Todas as bibliotecas. Isso aqui foi uma atitude tomada pelo ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em boa memória. Uhum. E ele tomou essa decisão para quê? Para justamente, e as palavras dele, né? Falou, isso é democracia. Uhum. Então, pessoas da cidade, legal, qualquer cidadão de São Paulo, não importa se ele é uma pessoa com dislexia, TDAH, síndrome de Down, autismo, analfabeto, fadiga de leitura, qualquer cidadão pode ler a partir do auxílio do equipamento. Para disléxico deve ser maravilhoso. Ele vê tudo, as letrinhas, tudo, né? Exatamente. A dislexia, por exemplo, as letras separadas. Inclusive a pessoa é super inteligente e é muito legal para adquirir cultura nova, né? Outros livros, né? O livro, eu chamo que ele é a bênção da humanidade. O mundo está escrito, inclusive, a partir da Bíblia. As pessoas aprendem como
funciona o mundo a partir da Bíblia, e depois de lá para cá, todos os grandes pensadores, todos os grandes mestres do mundo lançaram seus livros, suas biografias, contando a sua história. E quem não escreveu, alguém escreveu para essa pessoa da sua devida importância. Então, entrar numa biblioteca como nós estamos aqui, no Centro Cultural... Então, aqui na biblioteca tem Orkan, tem aparelho, a pessoa pode usar, pode utilizar gratuitamente. Aqui, por exemplo, existe até uma biblioteca especializada em Braille, né? Que é muito importante, inclusive, para a alfabetização, Braille, e também para a leitura. Então, uma pessoa que entra aqui, além dele poder entrar na biblioteca de Braille, poder ler os livros de Braille, que aqui é bem rico, inclusive, dessa literatura, e é muito bom para treinar o Braille, muito bom para você treinar as letras, porque é bom tocar as letras também, senti-las, né? Isso é fundamental. A pessoa também pode explorar qualquer livro aqui desta biblioteca, independente da sua condição cognitiva. Isso daria para utilizar também a partir de que idade? Na verdade, é a partir de qualquer idade, porque se torna para a criança quase que uma brincadeira. Eu vou agora, acho que é uma boa pergunta para demonstrar como é que se lê. Então, o produto, como eu expliquei, é esse. Eu não vou conectar com nada, né? Tô sem celular, inclusive. Ele não carrega bateria. Ele tem aqui atrás, acho que a câmera pode pegar, tem uma entrada de USB, só que é imantado. Então ele se conecta com ímã, para facilitar, não precisa achar maravilhoso, o buraquinho, né? Então, ele carrega e a bateria está aqui dentro. Ele pesa, para quem não consegue ver na câmera, 23 gramas. Então, quando eu colocar no óculos, você vê que o óculos nem se mexe, ele não pesa. Então, a pessoa nem sente a presença dele. Então, eu vou ligar o aparelho. Acordando. A bateria está 93% carregada. Então, vocês viram que a primeira informação que ele dá é essa. Eu vou colocar esse microfone um pouquinho mais para cima, para vocês poderem escutar o que ele vai ler. Vou pegar um livro, tá? Qualquer um. Aqui no caso estou pegando A Arte da Guerra. É um livro muito famoso, é um clássico. E vou abrir numa página qualquer. Para quem é cego, vamos iniciar dessa forma, ele precisa fazer apenas um gesto. O aparelho está aqui. Liguei ele, pronto, já está funcionando. Conecta na haste do óculos. Óculos normal. Qualquer óculos. Qualquer óculos. Eu vou levantar o livro, como qualquer pessoa faz para ler, e seguro. A Arte da Vida, Heródoto Barbeiro. Escritor e jornalista da Record News. Texto de Sun Tzu. A Arte da Guerra. Foi escrito 400 anos antes de Cristo. O Bhagavad Gita, Canção de Deus. Foi escrito na mesma época. O primeiro, na China. O segundo, na Índia. Os dois tratam da guerra. A arte da guerra com estratégias e táticas. O Bhagavad Gita explora as questões. Quando eu faço esse gesto, para. Incrível. Então, eu fiz o mesmo gesto de qualquer pessoa que quer ler um livro. Sim. Eu seguro o livro na frente e ele lê para mim. Eu também posso ler em outras línguas. Esse livro aqui, por acaso, eu trouxe ele especialmente porque ele é trilingüe. Então, Capítulo sobre a concórdia. Eu já entrou no espanhol aqui no automático. Eu vou pegar, por exemplo, inglês, tá? Então, eu vou pegar um texto aqui em inglês. Ok? Então, você vê que o processo dele é fotografar, escanear e ler em segundos. É só segurar o livro na mão agora, na parte que está escrito em inglês. Capítulo IV. Tactical Dispositions. Hearts of Heaven. Thus on the one hand we have ability to protect. Of excellence if you fight and conquer and the 102. 1. To lift in autumn hair is no Eu posso sign of great voltar o strength. texto To lift in autumn hair is no sign of great strength. através de uma barra aqui. E posso ir para o texto para frente. To hear the note 11. What the ancients called a clever Então eu fighter posso ir para o texto para trás e para frente. E para parar é o gesto de pare. victories bring him new.
Claro. Então, Não, e para aprender, quem está aprendendo inglês, você vê a pronúncia corretinha. tem várias Maravilhoso. pessoas que já têm Orkun e aprenderam inglês. Olha só. Eu vou contar, por exemplo, um caso de uma menina uma moça chamada Lavínia. Ela ofereceram para ela através do governo do estado do Mato Grosso. O governador do Mato Grosso, ele comprou Orkun para todos os estudantes Uau. com deficiência visual do estado do Mato Grosso, o governador Mauro Mendes. E ele entregou esses dispositivos Orkun e 2 anos depois, que foi no ano passado, 2024, ele comprou 100 vagas para que os estudantes pudessem fazer o intercâmbio na Inglaterra. A única exigência forte é que os estudantes falassem inglês, que tem a ver com sua pergunta. Ele abriu um concurso para 100 vagas. Esse concurso participaram 130 mil alunos. 130 mil alunos que enxergam, né? 99,999% enxergam. Quem participou junto foi a Lavínia, que é uma menina cega que ganhou o óculos 2 anos antes. E ela só lia inglês e tirou 9,7 em inglês. Olha. E se tornou uma das 100 que foi para a Inglaterra. Sim. É Com um treino, deficiência. é bárbaro, você está ouvindo. Isso é estudo. Foi para estudar, fazer um intercâmbio na Inglaterra, mas tem que falar inglês, porque vem gente do mundo inteiro lá. Como é que vai falar se não fala inglês? Ela estudou, logicamente, inglês na escola, estudou em casa, mas o Orkun ajudou ela a treinar o inglês. E ela foi para a Inglaterra nesse intercâmbio e foi a primeira estudante cega do mundo que foi nesse intercâmbio que existe há décadas. Olha. Então, mostra a superação, mostra a quebra de barreiras, mostra a possibilidade de você poder ir. E se na casa dela, onde ela estudou, tinha internet ou não tinha internet, isso não é importante. Indiferente. Isso não é importante porque acaba, para essa tecnologia, não é impedimento, não é barreira. Então, esse é um dos motivos. Agora, tem outras Quando vai funcionalidades. acabando, ele vai avisando a bateria que está acabando? Avisa que vai acabar as baterias e você carrega a bateria. A bateria é leve, para não justamente poder ficar no óculos sem ficar lá pesando aqui, né? Então ele fica equilibrando com o óculos. Com a bateria leve, também não tem grande durabilidade. Sim. A durabilidade normalmente é 2 horas. Autonomia 1h30, 2, dependendo da forma também de nem uso. ficar lendo 2, 3 horas o dia inteiro. Mas pode ler. Aí a gente já entrega junto uma bateria de powerbank, junto, vem. Ele carrega rápido, carrega em 15 minutos, então é uma carga muito rápida. E aí o pessoal continua lendo, tá? E junto com o aparelho vem um fone de ouvido com Bluetooth, que a pessoa pode escutar, como acontece aqui na biblioteca, escuta em silêncio. Outra função que ele tem, por exemplo, é informar, por exemplo, a hora certa para a pessoa. Então basta você fazer esse gesto. O tempo é 13h45. Que incrível. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. Outra funcionalidade que ele tem é você, por exemplo, fazer compras. Então você vai no supermercado, vai na padaria, vai na farmácia e você pode encontrar remédios e comprá-los. É só colocar a embalagem na sua frente. Tapazol 10 mg. É um Tapazol 10 mg. O que ele tem? Ele tem um banco de dados já aqui de mais de 1 milhão de códigos de barra. Então ele pode ler através do código de barra, é uma das maneiras para quem tem baixa visão e querer ver qual é o produto, ou pessoas que têm analfabetismo que não conseguem ler. Ou ele pode ler também a própria embalagem, que tem a leitura, como ele lê o livro, ele lê a embalagem. Então a pessoa pode ter várias formas de ler. Ele lê o que está escrito ou pode ler pelo código de barra. Isso não só na hora da compra, mas também na hora de estar em casa, poder localizar. Sim. Então, não tomar o remédio errado, por exemplo. Sim, sim. O que
diferencia o Orkun de outras tecnologias? Por exemplo, uma das coisas que mais difere é a não necessidade, poder fazer muitas coisas que as outras tecnologias também fazem, e fazem muito bem, sem você precisar ter o celular, nem precisa tê-lo, nem precisa ter computador, nem precisa ter tablet, e nem precisa de conexão. Então, o aparelho, ele funciona sozinho, isoladamente. Então, muitas pessoas não têm celular. Sim. Ou no celular delas, é um celular muito antigo, que não cabe, nem dá para baixar Sim. muitas tecnologias novas. Para quem tem um celular de última geração, sim, ele pode baixar vários apps. Tem muitos apps que celulares antigos não aceitam. Mas é muito importante falar isso, porque recentemente surgiu um aplicativo que lê os preços no supermercado, né? Todos os pacotes, o que está escrito ali, as receitas, enfim. Mas você precisa ter... Tem que ter o celular. Você tem que ter o celular e adequado para que esse aplicativo... Sim. Às vezes esse aplicativo é pesado. Provavelmente ele é pago. Enfim. Às vezes ele é pago, às vezes ele é gratuito. Exato. Tem muita tecnologia gratuita. Hoje você tem o ChatGPT, por exemplo, com imagem. Tal, muito legal. Agora, por exemplo, você está andando com esse aparelho tudo, né? na rua, por exemplo. Está andando na rua. Dificilmente alguém vai querer roubar, porque ele não tem um produto, não é um produto que você sai e vende rápido, porque é um público caro. bem específico. E ele é caro. Ele, né? ele é caro em relação ao preço que as pessoas podem pagar, mas em relação à tecnologia, não. Porque hoje, por exemplo, ele custa hoje 14.900, é o preço que a gente faz há 3 anos, né? E hoje, eu vi agora recentemente um teclado em braille, custa 39 mil. Uma cadeira de roda elétrica hoje chega a 20 mil. Hoje um aparelho auditivo para um ouvido custa em torno de 15. Então, ele está dentro de um custo que a gente chama de tecnologia de última geração. Sim, Tá? e é legal também, desculpa até interromper, Imagina. pensando nas funcionalidades, porque enquanto você foi falando, deu para pensar em um monte de coisa que dá para fazer. Por exemplo, falando, né, na área da psicologia, na análise do comportamento, quando a gente busca a leitura, que a gente sabe que nem todo mundo tem o hábito de ler também, quando a gente busca a parte da leitura, a gente quer ser reforçado pelo conhecimento que está no livro, por exemplo. Só que o custo de resposta de uma pessoa pegar o livro e fazer todo o esforço para ler tudo que está escrito, às vezes é menos motivador do que o reforço que você vai ter. E aí, com isso, você consegue ler com um custo de resposta menor. E tudo que a gente faz com um custo de resposta menor, a gente pega um hábito maior de fazer. Incentivador. De fazer mais vezes, assim. Na leitura, ele tem várias velocidades aqui. Então, você pode fazer com mais ou menos velocidade. Então, por exemplo, tem pessoas cegas, por exemplo, que leem em alta velocidade. Então, ele pode aumentar a velocidade. Pode mudar a voz. Aqui está a voz masculina, a voz feminina. Ou seja, gerar um conforto de leitura. E também ele tem aqui na frente 2 flashes. Então, se tiver escuro, o flash acende para poder fotografar. Aqui não dá para mostrar muito, é perfeito. por causa que tá. Mas a pessoa cega não sabe se a luz do quarto está acesa ou está apagada. Isso não importa. Ele vai na hora da foto ele vai ligar os flashes para poder fotografar. Outra função que diferencia ele das outras tecnologias, isso realmente é muito difícil ter, é reconhecimento facial. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar o Rafa, que está na minha frente, né? E você fica olhando para mim, vamos ver, porque a luz, vamos ver se bate no teu rosto. Vira um pouquinho o rosto para lá, só para que a luz pegue, tá? De onde eu estou. Eu vou tocar aqui. Aprendizagem do rosto. Por favor, mantenha. Detectou mais de uma pessoa na sua frente. Ah, sim. Deixa eu... Focalizar apenas no rosto. Deixa eu pegar só ele, então. Porque tá pegando você junto, aí ele não sabe quem é a pessoa, tá? Aprendizagem do rosto. Por favor, mantenha a barra. Por favor, nomeie a pessoa na sua frente depois do bip. Rafa. Rafa, toque para confirmar.
atendida. Então agora, na hora que o equipamento ver o Rafa, automaticamente vai falar o nome dele. O que isso aconteceu? Eu sou uma pessoa cega, esse equipamento está gravado o nome do Rafa, vestível, está junto comigo onde eu estiver, e o Rafa deixou de ser uma pessoa invisível para mim. Passou a ser visível. Então vamos ver. E ele fala como ele tá, de óculos, cabelo curto. Só fala o nome. O que eu gravei. E o rosto? Depois ele fala o rosto. A importância aqui é você entrar num ambiente. Sim. Aqui não é o foco como a pessoa é. Isso a pessoa pode se descrever para você. Você entrou numa sala, a pessoa te viu. E você também vai vê-la por equidade. Maravilhoso. Você vai ver ela tal. Ou seja, se ela ficasse em silêncio, você nem saberia que ela está aí. Exato. Por quê? Quem enxerga, ele ganha uma vantagem. Ele tomou a decisão. Ok, eu vi ele, mas ele não me viu e nem vai me ver. Por quê? Porque eu não vou falar nada. Certo. Aqui não. Eu vou entrar e tal. Agora, quando eu olhar para você e tocar no aparelho... Uma mulher está na sua frente. MUNV. Alguns blocos de texto. Ele tenta ler o que está escrito também. Ou seja, mesmo que não está gravado o nome, Certo. eu toco, ele fala quantas pessoas estão naquela sala. Nossa. Então ele me dá uma dimensão. Então um aluno, quando entra numa sala de aula, vai dizer 3 meninos e 4 meninas estão na sua frente. Ele sabe esse universo. E quem estiver gravado pelo nome, ele vai nomear todo mundo. Nossa. No seu fone de ouvido. Então você sabe que a Emanuela, a Márcia, a Letícia, o João, o Pedro e o Rafa estão naquela sala. Porque ele acabou de dar para você os nomes. Uau. Ele passou a enxergar por equidade. Com os olhos? Não. O aparelho lê. Vê, dá para você aquela dimensão. Naquele momento, para você não importa que cor de roupa que ele estava usando. A primeira importância é a existência dessa pessoa. Depois você pode perguntar para aquela pessoa que roupa que ela está vestindo, ela pode dizer ou não. Mas você, pelo menos, é uma questão até de segurança. Sim. Você saber que tem uma pessoa. É claro. De repente você está pensando que você está sozinho. Se é homem, se é mulher. Você está pensando que está no ambiente sozinho e de repente entra alguém, identifica que entrou uma pessoa, e se é um homem, se é uma mulher, se é um menino, se é uma menina, né? Se é um jovem, ele vai dando a identificação por gênero. Isso tudo é inteligência artificial única, offline do mundo. Zero de conectividade. Absolutamente zero. E existem parcerias, programas de financiamento ou iniciativa pública que ajudam as pessoas a adquirir o dispositivo? O Brasil é muito bom nessa parte, é um país bem generoso. Hoje existe o BB Acessibilidade, que é do Banco do Brasil e da Caixa Econômica também. No Banco do Brasil, ele oferece para você comprar qualquer tecnologia assistiva e qualquer pessoa. Não precisa nem ser uma pessoa com deficiência. É a pessoa, por exemplo, que às vezes quer comprar para doar. Não tem problema nenhum. Ele tem um limite de ganho, ele não pode ser uma pessoa milionária, porque aí ela pode comprar, né? Ela tem que ser uma pessoa de um limite, eu não sei qual é, mas isso muda em tempo. Mas ele só ir no Banco do Brasil, tem que ter conta no Banco do Brasil, tem que ter conta lá, ou na Caixa Econômica, se você escolher a Caixa Econômica, e você pode comprar em até 60 vezes. Se não me engano, é 4% ao ano. É muito baixo em relação ao juros de hoje, que o Selic está em 15%. Lá até 4% ao ano. Então você pega uma cadeira de roda, um aparelho auditivo, uma bengala, uma máquina de escrever em braille, né? Tudo isso, hoje, o BB Acessibilidade tem que estar na lista, o Orcan, no caso, está na lista, e você só pede esse financiamento e é muito fácil, muito rápido, parece que tem que ter 6 meses de conta só. São algumas exigências. O que é a generativa? Então,
A IA generativa, a inteligência artificial hoje, ela vem de uma forma extremamente ampla. Então nós estamos hoje, dificilmente a gente vive hoje sem IA. A IA está hoje de uma forma absoluta em tudo. Presente em tudo. Então você vai hoje assistir um filme na Netflix, para quem tem Netflix, eu vou falar coisas populares. A pessoa assistiu um filme. Lá tem escrito lá, gostou muito, não gostou, tá? É muito importante você clicar naquele dedinho sim ou não. Por quê? Isso vai ajudar a inteligência artificial daquele equipamento, né, daquela plataforma, a entender o que você quer. Ele começa a te compreender. Né? Quando você, por exemplo, vai no YouTube, todo mundo vai no YouTube hoje, escuta uma música. Então, o próprio YouTube sabe o que você gosta, o que você não gosta. Então, a inteligência artificial, ela veio nesse campo. Não é o caso da inteligência aqui do Orkan, que é offline. Ela não está aqui para aprender. Ela não tem o que a gente chama de aprendizado. Né? As inteligências artificiais vão aprendendo com suas próprias atitudes. Aqui ela já é pronta, até porque ela vai identificar textos, ela vai identificar rostos, ela vai identificar cores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa minha bolsinha aqui, para quem enxerga, sabe... você falou Rafa agora que eu coloquei, né? Mas se eu botar aqui o dedo, acendeu a luz... Área preto. Ele fala que é preto. Olha. Então ele acendeu uma luz, porque ele viu que a luz não era suficiente, ele acendeu automaticamente... Eu coloquei o dedo e tudo que eu colocar o dedo, aí sim eu posso chegar para aquele colega que você perguntou, vem cá um pouquinho, chega mais perto. Eu toco nele e na hora que eu tocar no casaco dele, vai falar que cor que ele está usando, não precisa nem perguntar para ele. Uau. Eu vou saber que ele está usando uma camiseta preta, como é o meu caso, ou azul, ou amarelo. Então as cores são 7. Não tem mais que 7 cores. Ele vai falar sobre as cores e suas tonalidades, inclusive. E vai reconhecer rostos, que também rosto você coloca e tira, que só cabe 150 rostos. Então você coloca até 150 nomes, quando aquela pessoa se afasta de você, porque aquele professor que já não é mais teu professor, é outro agora, você elimina aquele nome e coloca outro no lugar. Então você tem uma condição fixa de 150 rostos, tem códigos de barra, além do código de barras dos que existem já, amanhã lançaram um produto novo, o que eu faço? Não tem problema, pega aquele produto novo, igual que eu fotografei o rosto do Rafa, fotografa aquele código de barra e cadastra. Então você tem 100 novos cadastros. Né? Se eu deixar aqui, ele vai ficar falando Rafa. Por que ele fica repetindo? Ele fica repetindo porque nós também repetimos. Toda vez que eu olho para cá, eu olho o Rafa. E porque também você não mudou a função dele, né? Não, eu posso desligar, como eu posso manter ligado. Por que eu fico manter ligado e ele vai repetir Rafa a cada 5 minutos? Aqui está repetindo a cada 1, mas eu posso aumentar para 5 minutos, ou até 10. A gente sabe que no Brasil é bastante complicado o acesso à tecnologia assistiva, né? Ainda é um desafio. E como que vocês têm trabalhado para tornar o Orkan mais acessível por aqui? Através de política pública. Então, hoje, por exemplo, Goiás, por exemplo, através do governador Caiado, ele adotou a Orkan como uma política pública. Então, o próprio Estado adquire a tecnologia e oferece para os estudantes com deficiência visual. Hoje, no Brasil, só para a gente ter uma noção, são 8 milhões de pessoas com deficiência. Nossa. E no mundo do trabalho, é menos de 1%. Eu vi que em Brasília, o presidente do Banco do Brasil comprou para os funcionários com deficiência visual. Isso é particular deles, individual, ou tem que ficar ali para qualquer pessoa com deficiência depois utilizar? Foi oferecido para cada funcionário. Individual. O funcionário usa em casa, ele usa no supermercado, ele usa no metrô, ele usa hoje existem no Brasil 8 milhões de pessoas com deficiência visual, aproximadamente. Isso representa 60% dos PCDs. Ou seja, é a maioria. Mas na hora de trabalhar, é absolutamente a minoria. Sim. Porque menos de 1% tem carteira assinada. Sim. Então, como se muda essa realidade? Em sala de aula. Você ofertando isso para estudantes com deficiência visual. E, por exemplo, em Goiás, o que a gente percebeu?
a pessoa recebe o aparelho incomodato. Então, continua pertencendo à Secretaria de Educação. Uma pessoa usa incomodato e leva para casa. Agora, quando as pessoas estão se formando lá em Goiás, eles estão ofertando isso como um presente de formatura, para a pessoa levar para o resto da vida. Mas durante o estudo, ele é dado incomodato. E a gente percebeu que ninguém devolveu. Esse fato de ninguém ter devolvido é uma resposta que o Brasil tinha um problema. Evasão escolar. E não teve mais. Então não teve mais evasão escolar. Então são várias coisas que vão se mudando. A tecnologia ela vem para isso. Ela vem para mudar comportamentos, para mudar vidas, para mudar tal. E a pessoa chegava na classe e falava, não entendo, não tá legal. E ir embora. Ir embora da escola, porque desistia de estudar, né? E isso a gente não quer que aconteça. E é isso que eu ia dizer. Eu imagino que a pessoa que tem esse dispositivo não quer largar nunca mais, porque vai para tudo. Né? Você não quer mais largar, você fica independente. Ela te dá algumas funções, são 7 funções importantes, como por exemplo, saber a hora é uma coisa que você quer ver toda hora, né? Quer saber que tempo está. E quando você não tem a visão, é importante saber, porque você não consegue ver se está claro, se está escuro. Quanto menos dependência essa pessoa tiver do outro, melhor ela vai. Você acabou de falar uma coisa legal. Né? Que dá para fazer de outras formas? Dá. O que a Orkan traz é um pouco mais de facilidade. Um pouco mais de conforto. E ela tem tudo, né? Então você tem um aplicativo, mas é só um aplicativo para aquilo. Ela não, tem várias funções. Né? Essa é uma coisa legal, porque você tem várias funções dentro de uma peça só. Isso. E outra coisa que difere. Vestível. Isso faz diferença. Então, quando eu coloco aqui, eu não fico ligando. Então, se eu olhar de novo, por exemplo, aqui, ele tem inclusive salva a bateria quando você desliga ele. Então, eu posso ligar ele, tá? Então, de novo, quando eu olhar para lá, ele vai falar, Rafa. Então, ele está comigo. Ele está vestível comigo. Eu não preciso pegar o celular, ligar ele, ligar o aplicativo, localizar esse aplicativo. A tecnologia, por exemplo, uma pessoa tem uma bengala. Está andando na rua com bengala. A bengala não vai chamar a polícia. A cadeira de roda não vai chamar. Então, cada tecnologia tem a sua função. Né? O Orkan, de forma nenhuma, para a gente não deixar uma informação errada para a população, ele não tem conectividade, então ele não vai ligar, né, para ninguém. Mas, por exemplo, qual é a diferença do dispositivo do Orkan com uma bengala, por exemplo? Eu prefiro o Orkan do que uma bengala. Não, mas, claro, são coisas absolutamente diferentes. Nem é uma questão de preferência. É o valor mesmo? Você é obrigado a comprar a bengala que é mais barata, é isso? Não, de forma alguma. O Orkan não vai te mostrar se tem buraco na rua. Como é que você vai se movimentar e vai cair no buraco? Ele não te mostra. Não, okay. não. É muito claro pra gente, senão as pessoas que vão assistir vão se confundir. Sim. O Orkan faz só o que eu mostrei. Leitura. É muito. Né? Nenhuma coisa a mais, pelo amor de Deus, gente. Senão a gente tá indo para um caminho que quem vai escutar... Não, porque ele é tão fantástico, ele faz tanta coisa que tem pessoa que faz tudo. Mas não faz não tudo. Faz não tudo. Faz. É isso que as pessoas acham. Muitas pessoas acham que o celular faz tudo. Não Também faz não tudo. Faz. Muitas pessoas acham que uma bengala faz tudo. Não faz Também tudo. Não. Você tocou numa coisa sem querer muito importante para esclarecer. As tecnologias se somam. Sim. Não existe nem o celular, nenhuma tecnologia que faz tudo. Sim. Por exemplo, o celular não vai te ajudar na locomoção. O tátil da bengala no piso é fundamental. O piso tátil, nada substitui ele. É muito importante colocar piso tátil nas cidades, nos ambientes escolares, porque é o que vai guiar a pessoa para andar. Sim. Então, não existe hoje uma tecnologia que é absoluta. Abarca tudo. Não existe. É como uma ferramenta complementar. Né? Sim. E olhando para o futuro, como você imagina o papel da inteligência artificial na construção de um mundo mais acessível e inclusivo? É fantástico. A inteligência artificial veio para isso. Ela veio para te auxiliar naquilo que você tem dificuldades para fazer.
Então, hoje, por exemplo, você tem a inteligência artificial te ajudando para estudar, ajudando os cientistas, ajudando a robótica. Então, a inteligência artificial hoje está em tudo. Hoje, praticamente em qualquer coisa que você compra, a televisão mesmo, né? É tudo smart, tudo inteligente, né? O telefone é inteligente, a televisão é inteligente, o computador cada vez mais ele tem uma função maior. Vamos falar sobre a bengala inteligente, a WeWalk. O que ela faz? Como funciona? Eu trouxe ela aqui. Vou mostrar uma bengala, que é uma bengala inteligente, né? Que é essa bengala chamada WeWalk, é inglesa, vem da Inglaterra, e ela foi criada por uma pessoa chamada Cursati, é uma pessoa cega. É uma pessoa cega que criou a bengala. E é uma bengala hoje considerada também, como Orkan é considerado pela revista Time, como uma das 100 melhores tecnologias do mundo. Então aqui nós temos 2 das 100. Sim. Orkan é uma das 100 e a bengala é uma das 100. Invenções humanas. Essa bengala, o que ela tem de diferente? Ela tem aqui uma luzinha, que essa luz ilumina a bengala à noite. Ela tem aqui um sensor de barreiras. Então, esse sensor aqui que está aqui, ele pega desde 2,10 metros de altura até o piso e ele vai fazendo o mapeamento do que tem de barreira na frente e vibra ou fala. Tem 2 escolhas. Ou ela vibra, ou se não quer que vibra, ela fala, tem uma barreira na sua frente. Ela fala que tem um buraco. Ela fala que tem uma barreira. Barreira. O buraco vai ser visto Placa. por aqui. Pela rodinha. Pela rodinha. Ela vai simplesmente dizer que vai vibrar quando tem uma árvore, quando tem uma laje mais baixa do que a pessoa é, né, para não bater a cabeça. Então ela protege no meio da cintura para cima. Tá? Além disso, aqui vocês vão ver que tem um alto-falante aqui. Esse alto-falante ele tem 2 funções. Para falar com a bengala, então você vai conversar com ela e ela vai te responder. Quem está aqui te respondendo é o ChatGPT. Então o ChatGPT está aqui dentro, da Microsoft, da OpenAI. Uau. Então, mas ela funciona para fazer perguntas exclusivamente de mapeamento, tá? Então, eu estou aqui, por exemplo, estamos aqui no Centro Cultural, fica aqui na Rua Vergueira número 1000, e eu quero ir para o Conjunto Nacional aqui, eu quero ir para o MASP. Tá. Eu quero ir para o MASP, muito bem. Então eu vou falar com a bengala. Eu quero ir para o MASP. Ela vai falar, a 30 metros tem um ponto de ônibus. Quer que eu te leve? Uau. E aí, falo que sim. E ela vai falar, entra à direita, entra à esquerda, vai em frente, ela vai te orientando. Aqui você falou com o ChatGPT. Eu quero ela. Mas quem vai Quer tudo traduzido. Mas quem vai informar para o ChatGPT que a opção, ela tem uma conectividade, uma conexão automática com o Google Maps. E aí ela se conecta com o Google Maps, né? O Google Maps vai informar, fica a 30 metros. Quando você chega no ponto de ônibus, ela te informa, você está no ponto de ônibus, você chegou. Uau. E o seu ônibus que vai te levar até o MASP está a 3 minutos daqui. Então já informa que o ônibus está a 3 minutos. É tipo um robô. Quem está informando essa informação não é o Google Maps. É outra conexão que tem aqui dentro, tudo somado. Chama-se Movit. O Movit tem em São Paulo. E esse Movit ele é um sensor que está nos pontos de ônibus e que ela capta. E está nos ônibus também. Então, essa informação está dentro de um aplicativo chamado Movit. Na verdade, essas informações vão para o aplicativo e esse aplicativo está aqui também. E aí, quando o ônibus chegar, ele vai informar. O ônibus que você precisa está na tua frente. Pode entrar. Enquanto você está andando no ônibus, ele vai te contando as estações. Você está passando por essa estação, como em metrô, gente, né? Vai informando a estação. Também no fone de ouvido. Também para você de uma forma particular. E quando você tiver que descer,
Ele avisa que aquele ponto você chegou. Então, ele te dá mobilidade. Aí você está andando na Vila Paulista. Você chegou no MASP, pode usar o Orcam para poder ler tudo que está escrito dentro do MASP, entender inclusive as obras, que todas as obras têm um texto. Sim. Então, você pode ler os textos, ver as obras. Muito bem. Saiu daqui, você quer dar uma passeada na Paulista. Que inclusive é um lugar perfeito, porque tem piso tátil, é plano, é uma parte plana. A gente vê muitas pessoas andarem com bengalas. Mas essa bengala vai te tirar, por exemplo, se alguém botou... Quantas vezes você vê lá, o cara coloca uma caixa para vender alguma coisa em cima do piso tátil, então lá ela vai vibrar. Então você se desvia daquela pessoa que está naquela sua rota. E também ela vai contando pelo Google Maps tudo que estava... Aí sim, ela enxerga tudo que está em volta através de informações do Google Maps. Então, vai falar que está passando pelo Banco Itaú, que está passando pela Lojas Marisa, que tem na Paulista. Gente. Ele vai te descrevendo o ambiente. Padaria, através o que tiver no Google Maps. Ela, na verdade, ela não enxerga, não tem câmera nenhuma nela. Ela está enxergando informações do Google Maps. Então, o Google Maps que vai alimentando ela de informações. Enquanto você está andando, o Google Maps tem decifrando o ambiente. Vai falando aquilo que tem, aquelas pessoas que lançaram no Google Maps a informação, que é bastante. Né? Então, ela localiza podiomes, localiza as lojas, localiza tudo mais. Qual o valor dela? Essa bengala não tem valor ainda. Tá. Nós vamos lançar ela no ano que vem. E ela tem 3 Big Techs envolvidas nela, que é a Microsoft, através do ChatGPT. Ela tem também o Google Maps, através da Google. Ela tem também o Move It. E quem financiou a pessoa cega a fazer essa bengala a financiadora foi a Amazon. Então, a quarta Big Techs que participou na existência disso, oferecendo 100 mil euros para que ele participou de concurso, ganhou em primeiro lugar esse concurso, e ele conseguiu esse financiamento para desenvolver. Ok, para finalizar, qual é o paralelo entre a bengala e o cão-guia? Eu acredito que ainda nada substitui o cão-guia. O cão-guia, ele tem a sensibilidade, ele tem o coração. Mas é o afeto, E ele te protege também. Todo cão protege o seu dono, né? Então, eu vejo que o cão-guia é muito legal. Muitas pessoas se dão muito bem usando o cão-guia, muitas pessoas preferem a bengala, isso é uma preferência pessoal. Individual. E para quem prefere a bengala, essa bengala traz uma função, além de fazer tudo que a bengala faz, ela traz essa comodidade da informação. Perfeito. Então, para quem quiser saber mais sobre o Orcam... Para quem saber mais sobre o Orcam, ele pode entrar no nosso site www.maisautonomia.com.br ou procura a palavra Mais Autonomia em qualquer rede social. Então ele vai ver vídeos no YouTube, nas plataformas de Instagram, de Facebook. Então ele pode conhecer mais sobre a gente nesse lugar. E se você gostou desse papo... compartilha com alguém que vai se inspirar com essa história e segue o @Papo Inclusivo Podcast no Instagram. Até o próximo episódio e lembre-se, se inscreve, deixa o seu like. Boa, importante. É muito importante. O Rafa disse a parte mais importante. O Rafa está desde o começo falando, tem que se inscrever, deixar o like, acessa o sininho, Rafa. Né? O Rafa foi o único que a gente gravou o rosto dele aqui. Rafa, vendo? Obrigado pela participação. O Rafa fez perguntas importantíssimas aqui para que a gente pudesse fazer desse podcast, inclusive, cada vez mais inclusive, para que todos compreendam. Perfeito, até o próximo episódio. E lembre-se, inclusão se faz com informação e empatia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.